Bom dia a todos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um domingo com muito calor, pelo menos aqui em São Paulo. Que possamos juntos estarmos mais uma vez em conexão com esse plano maior, que traz para nós sempre respostas, instruções, orientações que fazem com que possamos entender um pouquinho melhor do nosso Deus, dessa criação divina, da sua vontade. Eu sou a Ana Cristina e juntamente com a Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa essa de cura e de conscientização, venho te convidar para que possamos juntos, neste domingo de manhã, realizarmos o nosso Evangelho do Lar. Que possamos assim, através de toda essa espiritualidade, agradecer ao plano maior por esta oportunidade e que você possa estar navegando aqui pelo nosso canal no YouTube, para que você já possa ter, assim, se assemelhando, se instruindo, entrando em conexão ainda mais com essas formas, com essas situações que nós estamos vivendo pela ótica da espiritualidade. Por isso mesmo, nossa casa sempre apresenta no nosso canal palestras, orientações que vão trazer para você toda uma explicação lógica. A nossa casa, como sempre, está aberta para o atendimento presencial. Lá, você vai encontrar todo e qualquer tipo de trabalho necessário para que você possa estar se melhorando. Basta você estar ligando e agendando o seu tratamento. E assim nós vamos todos juntos, mais uma vez, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e, juntamente com os nossos mentores e amigos espirituais, agradecer por esta oportunidade. Que possamos juntos pedir a eles que possam trazer para nós todo o entendimento maior, revestindo toda a nossa casa, o nosso cantinho, onde quer que possamos estar, uma fluidez única de muita harmonia, de muita tranquilidade, para que tenhamos assim sempre uma tranquilidade maior, retirando de nós todas as preocupações, as doenças, toda a inveja, tudo aquilo que possa estar atrapalhando o nosso entendimento, as nossas responsabilidades, que possamos ver sempre com o coração, além dos olhos, tudo aquilo que está à nossa volta. Vamos pedindo a eles que também já possam, desde já, ir assim abençoando a nossa água que já consta neste copo, para que esta água possa ser preparada, para que possamos assim ainda mais ter uma saúde perfeita. E vamos assim dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Como começamos na semana passada, e você que não escutou o Evangelho, dá uma voltadinha, escute lá para que você possa entender ainda mais sobre o tema de hoje. Nós estávamos falando sobre os elementais e vamos assim continuar a falar sobre eles. Sabemos que nada nasce pronto, tudo é elaborado, individualizado e bem aperfeiçoado lentamente pela natureza, até mesmo sobre a mente divina. Até o infinito, ou mundos celestiais, também demoram para tudo ser constituído. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e teremos sempre as mesmas possibilidades evolutivas para que possamos atingir a mesma destinação. Compete-nos sempre como espíritos conscientes desta verdade, o querer sincero e o esforço bem direcionado, o saber consciente e responsável e a vivência solidária, exemplificadora e fraterna, iluminadora e libertadora das consciências à luz do ensinamento universal e dos espíritos, no caso, a lei do amor. Para que possamos entender melhor, chamamos assim de elementais naturais aqueles seres mais conhecidos como espíritos da natureza.
São princípios inteligentes em processo de individualização e despertamento da consciência. Os seres que estagiam por longos períodos no reino da natureza, que antecedem a nós humanos, mas que ainda não tiveram ingresso pela reencarnação na humanidade, se agrupam de acordo com suas afinidades. São elementais porque estruturam uma espécie de corpo ectoplásmico, isto é o mesmo que um ectoplasma, que é uma substância fluídica que todos os médios têm o poder de expelir. Ao mesmo tempo, de natureza híbrida, no caso, é o que é o resultado do cruzamento entre espécies diferentes ou entre as linhagens pura de uma mesma espécie, com elementos da dimensão grandiosa e mental. Trazem na aparência certa semelhança com o ser humano, porém, guardam traços muito estreitos com o elemento natural com a qual se afinizam. Esses seres são tão especiais, de uma profunda pureza, que até mesmo eles nos auxiliam nas nossas reuniões mediúnicas. E nesta família de elementais, de acordo com cada elemento que nós temos, vamos falar um pouquinho agora sobre o ar. Por exemplo, que temos a atuação dos silfos, que se apresentam em estatura pequena, dotado de intensa percepção psíquica. Eles diferem de outros espíritos da natureza por não se apresentarem sempre com a mesma forma definida, permanente. São constituídos de uma substância etérea absorvida dos elementos da atmosfera terrestre e muitas vezes apresentam-se como sendo, vamos dizer assim, feitos de luz e lembram pirilampos ou raios. Também conseguem se manifestar em conjunto com um aspecto que remete aos efeitos da aurora boreal e do arco-íris. Disso se desprende então que os silfos são os mais evoluídos entre todas as famílias dos elementais. Pelo que ouvi, apenas que os silfos são entre todos os elementais os que mais se assemelham às concepções que os homens geralmente fazem a respeito de anjos ou fadas. Correspondem às forças criadoras do ar, que são uma fonte de energia vital e poderosa. E sendo assim, eles não vivem unicamente aqui na atmosfera entre nós, pois nem todos, muitos elementais da família dos silfos possuem uma inteligência avançada e, devido ao grau de sua consciência, oferecem sua contribuição para criar as correntes atmosféricas tão preciosas para a vida na Terra. Especializaram-se na purificação do ar terrestre e coordenam agrupamentos inteiros de outros elementais. Quanto à sua contribuição nos trabalhos práticos da mediunidade, pode-se ressaltar que os silfos auxiliam na criação e manutenção de formas de pensamento, bem como na estruturação de imagens mentais. Nos trabalhos que nós temos de ectoplasmia, são auxiliares diretos, quando há necessidade de reeducação de espíritos endurecidos. Temos também que ter muita atenção em outras duas classes de elementais, que são as ondinas e as ninfas, ambas relacionadas ao elemento água. Geralmente são entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso. Vivem no mar, nos lagos e lagoas, nos rios e cachoeiras. São associadas sempre com que a representação
como uma forma espiritual envolvida numa aura azul e irradiam intensa luminosidade. Sendo assim, qual é a diferença entre Ondina e as ninfas, já que ambas são elementais das águas? A diferença básica entre elas é a suavidade, é a doçura das ninfas que voam sobre as águas, deslizando harmoniosamente, como se estivessem desempenhando uma coreografia aquática. Para complementar, temos ainda as sereias, que são personagens mitológicas que ilustram por séculos as histórias dos marinheiros e muitas histórias infantis. Na realidade, sereias e tritões são elementais ligados diretamente às profundezas das águas salgadas, que possuem conotação feminina e masculina, respectivamente. E nas atividades mediúnicas são utilizados para a limpeza de ambientes, da aura das pessoas e de regiões astrais poluídas por espíritos do mal. Você pensou que tudo isso não passasse de lenda? Mas devo lhe afirmar que, em uma grande maioria, as lendas e histórias consideradas como folclore apenas encobrem uma realidade no mundo astral, com maior ou menor grau de fidelidade. É o que os homens ainda não estão preparados para conhecer ou confrontar determinadas questões. Mas não podemos nos esquecer as fadas. Quem é que não viu a nossa Sininho do Walt Disney? Uma fadinha tão sererepe. Bem, podemos dizer que as fadas sejam seres de transição entre os elementos terra e ar. Nota-se que, embora tenham como função cuidar das flores e dos frutos ligados à terra, elas se apresentam com asas, pequenas e ágeis, irradiam luz branca e, em virtude de sua extrema delicadeza, realizam tarefas minuciosas junto à natureza. Seu trabalho também compreende a interferência direta na cor e nos matizes de tudo quanto existe no planeta Terra. Como tarefa espiritual, adoram auxiliar na limpeza de ambientes de instituições religiosas, templos e casas espíritas. Especializaram-se em emitir determinada substância capaz de manter por tempo indeterminado as formas mentais de ordem superior. Do mesmo modo que auxiliam os espíritos superiores na elaboração de ambientes extrafísicos com aparências belas e paradisíacas, e ainda, quando espíritos perversos são resgatados de seus antros e bases sombrias, são as fadas, sob a supervisão de seres mais elevados, que auxiliam na reconstrução desses ambientes, transmutam a matéria astral impregnada de fluidos tóxicos e daninhos em castelos de luz e esplendor. Temos ainda, como não, as salamandras, que são elementais associadas ao fogo. Vivem ligados àquilo que os ocultistas denominaram éter e que os espíritas conhecem como fluido cósmico universal. Sem a ação das salamandras, o fogo material definitivamente não existiria. Como o fogo foi, entre os 4 elementos, o primeiro manipulado livremente pelo homem, é a parte de sua história desde o início da escalada evolutiva. As salamandras acompanham o progresso humano há eras. E devido a essa relação mais íntima e antiga com o reino hominal, esses elementais adquiriram o poder de desencadear ou transformar emoções, isto é, podem absorvê-las ou inspirá-las. São hábeis ao desenvolver emoções muito semelhantes às humanas, em virtude de sua ligação estreita com o elemento fogo. Possuem a capacidade de bloquear vibrações negativas
e possibilitando que o homem usufrua de um clima um pouco mais tranquilo. E nas tarefas mediúnicas, em contato com o comando mental de médios experientes, as salamandras são potentes, são transmutadores e condensadores de energia, auxiliam sobremaneira na queima de objetos e criações mentais originadas ou associadas a coisas que não são muito boas. Os espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza quanto para a destruição de bases e laboratórios das trevas, habitados por inteligências do mal. São locais-chave em processos obsessivos complexos, onde entre diversas coisas são forjados aparelhos parasitas e outros artefatos, objetos que do mesmo modo são destruídos graças à atuação das salamandras. Até aqui falamos um pouquinho de algumas criaturas, podemos dizer assim, que sempre acreditamos ou não que elas possam existir. Mas se nós formos ver, por que não acreditar? Não podemos nos esquecer que tudo o que existe faz parte da lei de Deus. Ele é o Criador. E olha que nós nem começamos a falar ainda. Nós ainda não falamos dos duendes, dos gnomos, sobre outros elementais que cuidam da parte dos desertos, que auxiliam nos curativos, nas fluidificações, nas rochas, cavernas. Nós temos tantos outros elementais que eu gostaria de estar passando isso para vocês também, pois é um mundo que faz parte da gente, que são nossos irmãos, que estão ali atuando onde você menos espera, justamente para que você possa ter a oportunidade de continuar evoluindo. Eles são tanto importantes como qualquer um de nós. Por isso eu vou lhe convidar para que na próxima semana a gente continue falando um pouquinho mais sobre eles. Vocês querem? Eu espero que sim. Por isso mesmo, nesta manhã, nós vamos agradecer por enquanto toda essa aprendizado, essa instrução que foi nos passado, a Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, com toda a sua equipe médica. E vamos pedindo a esses nossos irmãos que possam abençoar a tantos irmãos que estão necessitando, seja onde quer que esteja, seja neste universo, em outro, no nosso planeta ou não, no nosso país ou não importa. Qualquer irmão que necessite, receba a misericórdia divina. E que possamos assim ter uma semana abençoada em todos os aspectos, com todos aqueles que nós convivemos, e que possamos assim ter um outro olhar para tudo aquilo que está à nossa volta. E assim eu encerro esse evangelho agradecendo a você e que possamos estar juntos numa próxima semana. Graças a Deus.